Fala pessoas, tudo beleza? Aqui quem fala é o professor Misael, trazendo para vocês mais um vídeo e o vídeo de hoje é sobre radiciação. Beleza? Hoje a gente vai falar sobre raiz quadrada, raiz cúbica, entre outras propriedades também. Então vamos lá. Quando a gente fala em radiciação, a gente precisa lembrar o seguinte: a radiciação ela é a operação inversa da potenciação. Ou seja, é como se fosse multiplicar e dividir. Para aprender a dividir, tem que saber multiplicar. Ou seja, são operações inversas, né? Na radiciação vai ser também muito parecido. Para a gente aprender bem a radiciação, a gente precisa lembrar também da potenciação, ou seja, das potências. Okay? Então, se você não viu o vídeo, tem vídeo aqui no canal sobre potenciação, então já dá uma pesquisada depois e assiste o vídeo, ok? Então vamos lá. A radiciação é a operação que realizamos quando queremos descobrir qual valor multiplicamos determinada quantidade de vezes até encontrar um resultado. Ou seja, lembra que na potência, por exemplo, quando eu tinha lá 2 ao quadrado, significava 2 vezes 2, que dá 4. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, 9. 5 ao quadrado, 5 vezes 5, 25. 6 ao quadrado, 6 vezes 6, 36. Ou seja, a gente tinha o seguinte, que quando eu tinha esse índice aqui, eu tinha que multiplicar o número por ele mesmo 2 vezes, né? Ou seja, 2 elevado a 2, 2 vezes 2. 3 elevado a 3, 3 vezes 3. 3 elevado a 4 elevado a 2, 4 vezes 4, e assim por diante. O que isso significa? Significa que a raiz quadrada vai ser justamente isso. Qual é o número que ao quadrado dá 4? 2. Qual é o número que ao quadrado dá 9? 3. Qual é o número que ao quadrado dá 25? 5. Qual é o número que ao quadrado dá 36? 6. Então perceba que a raiz quadrada basicamente é você pegar um número vezes ele mesmo, que dá o que está dentro da raiz. Então, se eu quero calcular a raiz de 36, tem que pensar qual é o número que vezes ele mesmo dá 36. Então, lembra que é o número vezes ele mesmo. 25, 5 vezes 5. 36, 6 vezes 6 e assim por diante. Ou seja, se você lembrar muito bem quais são os números que ao quadrado dá determinado valor, você vai encontrar as raízes facilmente, beleza? Só que, em contrapartida, nem sempre a gente vai encontrar valores para uma raiz. Por exemplo, imagina eu quisesse calcular a raiz quadrada de 10. Raiz quadrada de 10, mas espera aí, se a gente for olhar direitinho, 3 vezes 3 dá 9. 4 vezes 4 dá 16. Não existe um número multiplicado por ele mesmo dá 10. Não existe. Ou seja, a raiz quadrada de 10, ela não é exata, ou seja, é o que a gente chama de um número irracional, beleza? Isso implica que nem todo número possui raiz quadrada. Por isso que eu trago para vocês as principais raízes. Então perceba que, ó, o 0 tem raiz quadrada, o 1 também tem. Raiz quadrada de 4, 2. Raiz quadrada de 9, 3. E a raiz quadrada de 2 não tem, não é exato. De 3 também não é. De 5 também não é exato. De 6, de 7, de 8 também não é. Então perceba que nem todo número tem raiz exata, beleza? Então, para ter raiz exata, tem que ser o resultado de um número ao quadrado. Então, ó, é só você pensar. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 4, 16. 5 vezes 5, 25. É só você fazendo essa multiplicação
que você vai ter as raízes que você vai encontrar que são exatas, beleza? Além disso, nem só de raiz quadrada a gente vai ter a radiciação. Então, por exemplo, a gente vai ter, por exemplo, raízes da seguinte forma: raiz cúbica de 8. A raiz quadrada de 8 a gente não tem, mas a raiz cúbica de 8 a gente tem. Por quê? A gente vai pensar o seguinte: esse 3 aqui é o que a gente vai chamar de índice da sua raiz. Ele significa o seguinte, que você vai ter que pegar um número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes vai dar o resultado que está aí dentro, ou seja, que vai dar 8. Que número é esse? 2. Por quê? 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Quanto é a raiz cúbica de 64? A gente teria quem? Esse carinha seria o 4. Por que 4? 4 vezes 4 dá 16. E 16 vezes 4 dá 64. Então perceba que, se a gente for olhar direitinho, 4 elevado a 3 dá 64. 2 elevado a 3 dá 8. Então, você sempre vai ter o índice, vai indicar quantas vezes você vai precisar calcular. E se você lembrar bem as relações de potenciação, você vai tirar de letra, beleza? Além disso, nós temos outras propriedades com relação à radiciação. Uma delas é a raiz do produto. Na verdade, é uma das principais, na verdade. Ou seja, quando você quer calcular a raiz quadrada de um produto, basta você separar essa raiz que você vai ter a raiz de cada um. Por exemplo, assim, ó, se você quer calcular, por exemplo, a raiz quadrada de, deixa eu pensar aqui, 400. Vamos pensar que a raiz quadrada de 400 é um número bem alto, né? Se você não souber, você pode pensar assim, poxa, mas 400 é a mesma coisa que 4 vezes 100. E essa propriedade diz o seguinte: se você tem a raiz de uma multiplicação, você pode separar em duas raízes. Ou seja, eu posso chegar aqui e fazer, então isso é a mesma coisa que a raiz quadrada de 4 vezes a raiz quadrada de 100. Mas quem é a raiz quadrada de 4? 2. Quem é a raiz quadrada de 100? 10. 2 vezes 10, 20. Ou seja, a raiz quadrada de 400 é 20. Então, essa propriedade ela pode ser útil em determinadas operações, beleza? Além de, pode ser muito útil também em combinação com outras propriedades. Então, quando você tem uma raiz quadrada de um produto, esse valor pode ser separado e também pode fazer o processo inverso. Por exemplo, quanto é a raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 8? Eu nem sei quanto é a raiz quadrada de 2 e nem sei quanto é a raiz quadrada de 8. Mas, usando essa propriedade, se eu tiver duas raízes, eu posso juntar quando for de multiplicação. Ou seja, isso é a raiz quadrada de 2 vezes 8. E vai dar 16. E a raiz quadrada de 16 a gente sabe que é 4. Belezinha? Então, uma propriedade que pode ser muito útil quando vocês estiverem fazendo operação. Outra propriedade também muito importante é a propriedade da divisão. Consiste em basicamente você pensar o seguinte: imagine que eu tivesse a raiz quadrada de 50 dividido pela raiz quadrada de 2. Beleza? A raiz quadrada de 50 dividido pela raiz quadrada de 2, eu não sei nem a de 50 nem a de 2. Porém, se eu utilizar a propriedade, a gente pode pegar as duas raízes e juntar em
uma. Ou seja, isso é igual a raiz quadrada de 25, porque 50 dividido por 2 dá 25. E a raiz quadrada de 25 eu sei, é 5. Beleza? Então, é uma propriedade que você pode utilizar bastante. Além disso, vale lembrar que essa propriedade ela pode aparecer com fração. Ela poderia muito bem aparecer assim, ó. Raiz quadrada de 32 dividido pela raiz quadrada de 2. Eu nem tenho a raiz quadrada de 32 e nem tenho a raiz quadrada de 2. Mas eu posso juntar isso aqui como sendo a raiz quadrada de 32 sobre 2, que vai dar a raiz quadrada de 16. Isso vai ser quem? Vai ser 4. Beleza? Então lembra desses detalhes que são super importantes. Outras propriedades que podem lhe ajudar quando você estiver fazendo algumas operações. Se tiver a raiz quadrada, raiz de uma raiz, você multiplica os índices. Por exemplo, imagina que eu tivesse a raiz quadrada da raiz quadrada de 16. Aí você pode duas coisas, ou ir resolvendo ou simplesmente calcular o produto das raízes. Raiz quadrada vai ser, ó, 2 vezes 2, 4, é a raiz quarta de 16. E isso vai dar 2, certo? E 2 elevado a 4 dá 16. Então essa propriedade ela pode ser muito útil combinada também com outras propriedades. E claro, outra coisa é o seguinte, você pode multiplicar o índice das raízes e mantém sempre o mesmo resultado, ou seja, você não altera, tanto multiplicar quanto dividir. Então, por exemplo, se eu tivesse assim, ó, raiz cúbica de 8 ao quadrado. Isso é a mesma coisa que a raiz sexta de 8 a quarta. Então, perceba que eu multipliquei esse carinha aqui por 2 e esse carinha também por 2. Você pode fazer isso que não altera o seu resultado, beleza? Além disso, você também pode dividir, ou seja, que nem eu tenho aqui, ó. Se eu pegar esse carinha aqui e dividir por 2, dá 3. Pegar esse carinha aqui e dividir por 2, dá 2. Então, você consegue perceber que tanto você pode multiplicar ou dividir os índices da raiz e do radicando, que você não altera o resultado da sua potência e da sua raiz, beleza? Então, fica essa dica aí para vocês, caso vocês precisem, certo? E, claro, a relação que você pode sempre fazer, transformar uma raiz em uma potência. Então, por exemplo, quanto é a raiz cúbica de 3 elevado a 2? Isso vai ser 3. O 2 sobe e o 3 desce. Então, isso vai ser 3 elevado a 2 terços, certo? Outro exemplo, se eu tivesse a raiz quadrada de 5 elevado a 3. Quando é quadrado, ele sabe que é 2. Então, isso vai ser 5 elevado a... O 3 sobe e o 2 desce, certo? Quem está por dentro vai por cima, quem está por fora vai por baixo, certo? Então, mais uma relaçãozinha aí que vocês podem utilizar para fazer as operações. Muito em breve eu vou estar fazendo um vídeo só com exercícios de radiciação e potenciação, então deixem o sininho ativado, que assim que sair, vocês vão poder praticar esses exercícios, beleza? Então é isso, pessoal. Não se esquece de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com seus colegas e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!